qual era a mensagem de iluminação, né? Somos luz, então qual é a luz que vai ser propagada pelas lâmpadas, né? Mateus 4,17, então, voltando para Mateus 4, né? Ele mostra qual é a mensagem. Logo depois de falar, né, da luz que raiou, no versículo 16, ele diz no 17: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo, o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo. A mensagem é bem simples, vocês veem? Não é uma mensagem muito complicada. Nós é que complicamos. É a mesma mensagem que João Batista anunciava, né? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, ou está às portas, né, o reino dos céus. Fala de um arrependimento, né? E arrependimento, a gente já tratou quando falou da mensagem de João Batista, está ligado com mudança de comportamento, né? Mudança de comportamento, mudança das suas ações, né? Quem tem 2 túnicas, dê uma para quem não tem nenhuma, né? Coisas desse tipo, né? Então, ações que revelam aquilo que está no seu coração. E mudança, né? Mudança de atitude, mudança de pensamento, mudança de forma de falar, mudança de forma de agir. Por quê? Porque o reino dos céus chegou. Quem é o reino dos céus? É o Messias entre nós. Então envolve a crença do Messias, a crença no Messias, né? Não adianta você ter boas obras e você não crer em Jesus. Por outro lado, não vamos confundir as coisas e dizer, então qual é necessário para a salvação? O que é a salvação? Você precisa ter 2 coisas para ser salvo. Você tem que ter fé em Jesus e boas obras. Não é esta a mensagem do Evangelho, que a fé mais obras salvam. As obras não têm parte na salvação. O que tem parte na salvação é a fé em Jesus Cristo, no que Ele fez na cruz. Então, se é a fé que salva, pela graça sois salvos mediante a fé e não por obras, muito claro em vários textos da Bíblia, então por que nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, tem tanta ênfase em obras? E Jesus falando, arrependam-se, e nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos textos assim, falando de obras e obras e obras, associados com os salvos, né? Se você comparar com o Evangelho de João, o Evangelho de João fala mais em crer do que Cristo é e no que Cristo fez, e os outros 3 evangelhos falam muito de obras. Não que João não fale, mas a ênfase de João, você pode ler João, você vai ver sempre acreditar, crer. Nascer de novo, né? João 3, né? Jesus explicando para Nicodemo, você tem que crer, você tem que nascer de novo, senão você não entra no reino dos céus. ênfase do Evangelho de João muito no crer. ênfase nos outros evangelhos que a gente chama de sinópticos, muito no seguir Jesus Cristo, né? Então, mas nós nunca vamos dizer que as nossas obras compram um lugar no céu. Isso é completamente errado, completamente antibíblico, né? Você não pode dizer, como dizem outras religiões, que a salvação é pela fé e pelas obras. Por quê? Porque se for pelas obras não é pela graça. Não existe pelas obras e pela graça. Há um pouco de graça e um pouco de obras, porque aí não é graça. Você poderia dizer que você baixou o preço, mas você ainda tem que estar pagando alguma coisa. Então, não podemos confundir o Evangelho da graça com uma salvação por obras, tá? Então, para você entender isso, você tem que entender que as obras são uma manifestação da fé. São uma consequência da fé, mas o que salva é a fé. A ênfase nas obras é para que ninguém se engane, é para que ninguém se pressuponha salvo sem ter nenhuma manifestação. Você não dá nenhum fruto, você não dá nenhuma evidência de que você é salvo, você continua amando as coisas do mundo, né? E não as coisas de Deus. Então não é para você ficar confortável com isso, se achando salvo. Você deveria fazer essa autoavaliação, porque os salvos, transformados por Jesus, nascidos de novo, são nova criatura. Então não dá para desassociar uma coisa da outra, só que então você não vai separar boas obras dos salvos, porque os salvos têm boas obras, mas eles não são salvos por causa das boas obras. Eles têm boas obras porque são salvos. A ordem é importante, você entende? Eu vou repetir. Você não é salvo porque tem boas obras. Você tem boas obras porque é salvo.
Agora, se você diz que é salvo, mas não tem boas obras, então é de se questionar se você é salvo. A lógica é mais ou menos assim. Eu espero que tenha ficado claro. Então, o crer leva ao novo nascimento, que produz boas obras. A ordem não pode ser alterada. Não coloque a carroça na frente dos bois. Né? Tem que colocar obras, tem que ter obras para ser salvo. Não. Coloque o boi na frente da carroça. Você tem que ser salvo para ter boas obras.